governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Uma honra para mim estar aqui hoje. Surpresa também. Um pouco nervoso talvez. Para mim uma primícia estar aqui nesse dia. E o Senhor me trazia a gratidão, né, pela vida do apóstolo L. Até tem um hino, é hino até, não é nem canção. Que muitas pessoas quando vêm aqui falam assim: quando eu cheguei aqui, aí eu me lembro, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É um hino bem antigo. E muita gente vem aqui e fala: quando eu cheguei aqui e tal. E eu lembro logo dessa canção. E que bom que o Senhor já estava, né? Já habita na vida dos nossos irmãos. Então, me lembrava como é um privilégio, né? Estar num corpo de ministros, de mais de 100 ministros. E o Senhor me lembrava de Sadraque, Mesaque e Abidnego, como era bom ser amigo de Daniel, né? E nós ministros somos amigos do apóstolo L, do apóstolo Cristiano, da apóstola Leila. E a gente pode estar na fornalha junto e sair ileso, né? Que bom ser enviado por essa paternidade. E para nós é uma honra, é grato, nós somos gratos. Tem acontecido na minha casa, na minha família. E que bom que estar aqui para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo nesses dias, desde que eu sentei, para meditar um pouquinho sobre intercessão. E o Senhor me trazia essa palavra. E ontem mesmo o apóstolo L estava ministrando, falando sobre Esther. Que muitas pessoas pregam sobre Esther, mas eu nunca preguei, então é a primeira vez. Então é meio que vou dar uma continuidade, não sei lá. Vou falar alguma coisinha que talvez o apóstolo L já falou ontem, mas eu quero iniciar com Esther capítulo 1, versículo 9. E eu achava que eu ia ficar muito nervoso aqui com o apóstolo Cristiano aqui na frente, mas até que tá legal. Até dar uma puxadinha assim na calça, que o apóstolo Cristiano faz isso, né? Uns levantam a calça, outros abaixam. Glória a Deus. Mas Esther capítulo 1, versículo 9 diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Eu fiquei muito feliz pelo esclarecimento até do apóstolo Cristiano, trazendo sobre o Descende, né? Um trabalho maravilhoso. E a gente vê que nós não somos poucos, né? Que Deus tem levantado uma igreja que está focada em Cristo, que está centralizada em Cristo, uma igreja que está... fala sobre uma reforma nesse tempo, né? Uma igreja que está totalmente se rendendo ao senhorio de Cristo de fato, não apenas da boca para fora, né? Porque há muito tempo eu também vivi isso, de falar Jesus é o meu Senhor, mas era muito da boca para fora, não vivia, né? Eu era bem certinho, bem formal na minha religião, na minha religiosidade. Eu era um dos coroinhas ali da Assembleia de Deus, né? Então eu era bem certinho. Eu costumo brincar que eu era o cara que eu pulava o muro da escola para ir para a igreja. Faltava aula para ir para a igreja. O pessoal ia para a discoteca, que agora não tem discoteca, agora é balada, né? Mas no tempo da discoteca, o pessoal pulava o muro para ir para a discoteca, para ir curtir. E eu pulava o muro para ir para a igreja. Oh, glória, aleluia. Que exemplo, né? Isso é um testemunho. Tem o testemunho e o testemunho. Não se presta atenção nisso, né? Fica tranquilo. Mas
O que o Senhor me mostrava a respeito do que Ele quer falar conosco hoje é que o Senhor quer nos mostrar que o que Ele tem conferido a nós como casa, como sonho de Deus, Ele nos capacitou para executar tudo isso que Ele tem conferido a nós através do Espírito Santo. O Senhor não está brincando conosco, Ele não está dando algo para nós que nós não vamos conseguir executar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, e Ele que nos capacita. Por isso que eu estou mais ou menos tranquilo aqui, porque é Ele, entendeu? Senão eu nem estava aqui, eu ia pular o muro, né, da igreja. Eu ia pular o muro da igreja e ia para casa. Mas glória a Deus. Então o Senhor me mostrava isso, e ouvindo dos apóstolos, que o Senhor tem nos levantado como uma igreja integral, uma igreja que participa da sociedade, uma igreja que está em todos os âmbitos da sociedade, manifestando Cristo. Desde que, quando eu cheguei aqui, que o apóstolo ele fala, de manifestação de Cristo aonde nós estamos. E esta é a igreja, sonho de Deus, que é assim que eu vejo, assim que o Senhor tem me mostrado, que nós somos chamados como uma igreja integral para tocar a sociedade, através da arte, da comunicação, da política, da educação, da religião, da economia e da família. Amém? E aqui em Esther capítulo 1, versículo 9, nós vemos uma rainha, uma pessoa que estava andando uma festa particular, a parte da festa que o rei estava promovendo, e nós vemos uma mulher, que a mulher na Bíblia sempre refere-se à igreja, e Vasti ali estava com a sua festinha particular e não quis obedecer ao comando do rei, ao convite do rei, para estar presente na festa do rei. E o versículo diz que entre mentes, ao mesmo tempo que estava acontecendo uma festa no reinado ali, no rei Xerxes, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres nas dependências do palácio do rei Xerxes. O Senhor me mostrava, e isso daí não é novidade, que Vasti representa a igreja que promove suas festas pessoais do seu jeito. E eu me lembrava que o apóstolo Gustavo Lara dizia sobre a diferença da igreja e Estado. E Vasti não era de forma alguma a igreja e Estado, porque ela tinha a sua agenda pessoal e não queria atender a agenda do rei. Ela não quis obedecer ao rei, ela desobedeceu. Então o que acontece muitas vezes é que o rei convoca os seus filhos para estar numa festa, numa conferência, num encontro como esse, e muitos dos seus filhos não comparecem, porque tem a sua própria agenda, a sua agenda pessoal. E nós temos aprendido que nós somos uma igreja-estado, que nós devemos estar sempre disponíveis para o reino de Deus, para o nosso Senhor, porque daí volta a falar, porque não adianta então eu falar que Jesus é o meu Senhor, se há uma festa, se há um culto, se há uma reunião, e eu prefiro em outro lugar, que não agrada talvez a Deus, ou que não faz diferença, mas eu não dou prioridade às coisas de Deus, é isso que eu quero dizer. Uma igreja que não prioriza, que não dá valor, por exemplo, a uma intercessão, ao efatá, que não dá valor a trazer seus filhos para aprender do Senhor no culto infantil, os adolescentes. Então Vasti representa essa igreja que não dá valor. E a gente fica feliz porque o Senhor tem nos levantado como uma igreja que prioriza as coisas de Deus. Então, a partir aí desse capítulo de Esther,
no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então aí uma pessoa, uma igreja cheia de si, que se acha no direito de recusar o chamado do rei. Por quê? E o Senhor me mostrava, porque afinal de contas, já é uma igreja que tem milhares de seguidores, uma igreja que tem os seus recursos financeiros, uma igreja que já tem um status, até mesmo na mídia, em meio à sociedade, uma igreja reconhecida pela sua beleza aparente, uma igreja que muitos ouvem, né? Porque hoje a mídia, o acesso a isso está muito fácil, e você pode acompanhar as igrejas do Brasil e das nações, você pode acompanhar igrejas maravilhosas nos Estados Unidos, você pode acompanhar louvores, você pode acompanhar pregações, mas aí é uma igreja que não está firmada em uma paternidade, é uma igreja que não está firmada em Cristo, a rocha, a pedra angular, que é Cristo Jesus. E essa igreja, se você for lendo, vou pular para o versículo 17 e 18, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. É uma igreja que o que ela promove não é uma aproximação das famílias, não promove relacionamentos, não promove reconciliação, não promove o chegar dos filhos à casa de Deus. É uma igreja que está impartindo tudo, menos santidade, menos justiça, menos pureza, menos a verdade, menos a fidelidade, a obediência, a renúncia, a entrega, a reconciliação, que tudo isso gera alegria e paz. Se hoje você pode desfrutar de paz no teu lar, é porque você é uma pessoa que tem obedecido às orientações do Senhor através da sua paternidade. Eu sou exemplo disso, eu sou testemunha disso. Meu lar era um lar de batalhas constantes. Eu sempre fui participante da igreja, sempre cantava. Não pregava não, mas eu cantava, né? Estou aprendendo até hoje, como diz. Eu tenho um cunhado que diz assim: você gosta de cantar? E eu falei: gosto. Ele falou: por que você não vai aprender então? Então nós estamos aprendendo até hoje. Que bom, é na prática, né? Então essa igreja, as suas impartições são voltadas para o eu, para a minha vitória, para o meu bem-estar. Tudo para o eu. E nós sabemos que nós só podemos transmitir aquilo que portamos. Só podemos transmitir aquilo que está dentro de nós. Amém? Você é uma pessoa que tem aprendido a se render a Cristo, a nova natureza de Cristo, de dentro para fora, e você tem aprendido, você tem se rendido, você tem se entregado.
e você então começa a transmitir, a fluir esse rio de Deus que está dentro de você. A Bíblia diz que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você crê em Jesus e você tem se rendido a Ele, e do seu interior tem fluído essas águas vivas. Mas nós sabemos também que há uma igreja, há um povo que não está vivendo segundo esse propósito eterno de Deus. Porque eu lembro de uma simples palavra no retiro de homens que o apóstolo dizia: porque não há coerência. Não há coerência, precisa haver coerência na nossa vida cristã. Não tem como mais, não cabe mais nós vivermos, sermos cristãos mascarados. De ser uma coisa dentro da igreja, quatro paredes, e de ser totalmente diferentes dentro de casa. De ser totalmente ao contrário do que a palavra nos indica a ser, como filhos autênticos do Senhor. Amém? Então é um povo que não fundamenta a família no propósito de Deus. Ministros que não mencionam a verdade presente, pois se tocarem no assunto, serão desmascarados. É melhor não falar sobre isso, já que tudo o que fazem está em volta do eu. Mas graças a Deus que as informações são boas, as notícias são boas, há um remanescente, há um povo se levantando, amém? Nós fazemos parte desse povo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, nós somos o corpo de Cristo na terra, e nós devemos chamar a responsabilidade para nós. Costumo dizer, eu gosto de falar ali com os homens, quando a gente atende os homens, e a gente fala: você precisa chamar a responsabilidade do sacerdócio, você precisa chamar a responsabilidade de ser o pai que o Senhor quer que você seja, de ser o homem que o Senhor projetou. Nós temos essa responsabilidade, devemos chamar a responsabilidade para nós e dizer: é comigo essa palavra, é comigo essa vida. E continuando, nós vamos pular para o capítulo 2 de Esther. E no capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim: e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. O Senhor me mostrava esses oficiais chamados também como comissários do rei. Está no reino. O Senhor me mostrava que representava nós mesmos, como intercessores que somos, como reconciliadores que somos, como chamados pelo Senhor. E o versículo diz: ponham rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai. Somos nós nomeados, designados por Deus, para executar os interesses do rei, para dizer sim para o Senhor. Como eu falei, para dizer: é comigo, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade trazer as pessoas à residência do rei, amém? É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, não é apenas do evangelista, não é apenas dos ministros, é do corpo de Cristo. Mesmo porque todos nós somos ministros competentes do novo pacto. Não espere receber um título para ser um ministro, você já é um ministro. Eu conheço pessoas que são sedentas por ser reconhecidas como pastores.
E eu nunca me preocupei com isso, graças a Deus. Mas aí um dia o Senhor fez um homem perder o sono e falou: reconhece ele como pastor. E eu disse: eis-me aqui, é comigo. Chamei a responsabilidade. E pela graça do Senhor eu estou aqui. E como eu gosto de atender, de discipular, eu gosto também de ministrar aqui, pregar, mas eu estou aprendendo ainda. Então, deixa eu lá no cantinho, tá bem, tá bom, tá ótimo. Fazemos parte da equipe de libertação da casa. Muitos de vocês já passaram conosco. É uma honra para nós servir o corpo de Cristo. E nós somos esses homens e mulheres de Deus, comissionados, chamados por Deus, para trazer as pessoas à residência do Rei. Esses são os oficiais. Mas no versículo 7, vamos caminhando um pouquinho. Este criara Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. No versículo 7 nós vemos Mardoqueu. O Senhor me mostrava Mardoqueu como paternidade. Mardoqueu era primo de Ester. Não era pai biológico, era o primo. Eu tenho um pai biológico, mas eu tenho um pai espiritual. Nós temos um pai biológico, alguns não mais, mas nós temos um pai espiritual. Mardoqueu representa aqui para nós a paternidade. Que Deus colocou sobre Ester. Hegai, no versículo 8 que nós acabamos de ler, para mim representa o Espírito Santo. Que nós temos ouvido nesses dias, que o Espírito Santo nos aproxima do Pai, nos aproxima de Deus. O Espírito Santo glorifica Jesus. E Hegai era responsável pela casa das mulheres. O Espírito Santo é responsável pela igreja. O Espírito Santo está hoje atuando dentro da igreja, que sou eu e é você. Ele glorifica Jesus e nos aproxima de Deus em todo o tempo. Você pode ouvir a voz do Senhor, você pode ouvir a voz do Espírito Santo, te livrando a todo momento, te dando uma direção, através até mesmo de sonhos, de visões. Eu queria passar aqui o celular aqui na folha. Legal. Talvez vão inventar isso ainda, né? A tecnologia está tão avançada que daqui a pouco vão inventar passar o texto aqui na própria folha. Aleluia. Mas versículo 9 diz, eu gosto de ir assim, sabe, eu tenho essa pegada de ir pelos versículos. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus quinhões, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Por que Ester então se destacou entre tantas outras lindas mulheres apresentadas diante do rei? Por que Ester se destacou? Tinha tantas mulheres, tantas igrejas, tantos lugares, e Ester se destaca. E o Senhor me mostrava, olha o diferencial: paternidade. Ester tinha um pai que direcionava, que dava direção, que enviava, que ministrava o seu coração todos os dias, dava instrução a ela,
como ela deveria se proceder, assim, o seu proceder diante do rei, diante das pessoas. E Esther obedecia com muita cautela, cada detalhe ela obedecia ao comando do seu pai. Resultado está aqui no versículo 9. O rei decidiu favorecê-la e a partir daí recebeu os melhores tratamentos. Você quer receber os melhores tratamentos de Deus? Você quer receber os melhores tratamentos do seu pai? De Deus, o teu pai? Aproveite e desfrute da sua paternidade. Viva cada dia submisso ao comando da sua paternidade. Então você vai receber o favor do rei. Amém? Estamos entendendo? Amém? No versículo 11, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Ah, Mardoqueu, essa paternidade, passeava cada dia, todos os dias. Você lembra de alguém aqui que está todo dia, né? Amém? Você lembra de alguém? Amém? Todos os dias, faça chuva, faça sol. Ainda bem que não neva aqui, né? Passeava cada dia. Esse passeio de Mardoqueu era o exercício da sua liderança. Todos os dias. Uma paternidade que conhece os seus filhos, que sabe se você veio ou não veio no culto. Não é assim? Pois é. Deus está falando, né? Amém, deixa ele falar. Conhece seus filhos, está familiarizado com todos que se posicionam como filhos. Aí está uma chave também. O posicionamento como filho. Hoje de manhã o pastor Hugo ministrava aqui. E ele trouxe uma cachorrada na ministração, foi muitos cachorros, né? Mas quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Mas ele falava sobre isso. Ele falava exatamente sobre isso. De posicionar-se, de se posicionar como filho. Nós precisamos disso. E como isso é difícil muitas vezes, né? Porque nós talvez não éramos muito próximos dos nossos pais biológicos, do nosso pai biológico. E como é difícil muitas vezes você não conseguir, mas graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz a isso, amém? O Espírito de Deus está em nós e nos capacita a ser filhos, nos conduz a ser filhos autênticos, genuínos, a de nos submeter como filhos. É só você dizer: Senhor, eu me rendo, eu não sei. Pode falar com Ele como um pai, falar: Senhor, eu não sei ser filho, me ensina, me ajuda, me conduz, me direciona. Me conduz a esse lugar de ser esse filho. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 12, chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei, estou no Esther 2:12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Esse é o processo do Espírito Santo nas nossas vidas. O processo, a lapidação, nos ensinando todas as coisas. A palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Ele que traz, que nos aproxima, que Ele é a própria sabedoria dentro de nós, trazendo luz em meio às trevas, em meio a enganos, a tantos enganos, tanto na cultura, quanto até mesmo na religião, mas o Espírito Santo vem para trazer, para nos ensinar, e esse é o processo do Espírito Santo, para nos aproximar do Senhor.
Versículo 15 diz: chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Mais uma vez, um lembrete sobre a paternidade. Quão importante nós ouvirmos sobre isso e nós nos submetermos nesse lugar tão glorioso, tão maravilhoso, aonde você é um ambiente seguro, que você pode desfrutar com alegria. Não é por acaso que Mardoqueu é citado novamente nesse versículo. Ester não intercede nada para si, além do que o Espírito Santo já lhe falara ao coração, quando fala de Hegai aqui. E assim então Ester continua causando boa impressão. Por quê? Era uma mulher, uma moça, uma jovem, carregada, portadora, plena, transbordante, do quê? De pureza, de verdade, de sinceridade, fidelidade, lealdade. Quantas características um filho leal ao seu pai, à sua paternidade pode carregar? Santidade, integridade, caráter. Essa igreja que manifesta o Senhor fora das quatro paredes é essa igreja. Glória a Deus. O versículo 17: o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Aí está o resultado da aproximação, o resultado de obedecer. Mas precisa obedecer à risca, querido. Não adianta você falar, não, eu aceito, eu quero, eu vou cumprir, e quando sai de um atendimento, quando sai da porta para fora, nada acontece, tudo muda. Não há uma resposta de dentro para fora. Precisamos estar alinhados com o que Deus está falando nesse tempo, com o que nós temos aprendido. Este é o resultado que envolve não apenas a paternidade, é lógico, o coletivo. O que nós vivemos nessa casa, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que está sempre presente, Deus conosco, a paternidade, os 5 ministérios. Amém? É para isso que estamos aqui, para ser edificados no Senhor. Eu estou quase terminando com Ester, tá, querido? Mas tanta Ester, Mas no versículo 18 diz assim: então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. O Senhor dizia: este é o tempo da igreja-estado, da igreja que tem um compromisso com o seu rei, da igreja que tem um compromisso com a verdade, compromisso com a agenda do rei, como dizia aqui há pouco tempo atrás o apóstolo Gustavo Lara. É o tempo da igreja-estado, compromissada plenamente com a agenda do seu rei, amém? Você concorda comigo? Diz amém? Amém. Quando você diz amém, você está falando, assim é comigo, assim seja. E você está profetizando sobre a sua vida. E aqui o versículo diz: era o banquete de Ester, e deu alívio às províncias. A nossa vida alinhada no que temos aprendido, dá alívio à terra de adoradores, dá alívio a Taubaté. Você crê nisso? Você em obediência, caminhando, seguindo os passos de Jesus, seguindo a sua paternidade, em obediência, em lealdade e fidelidade, você traz alívio, a começar dentro da sua casa, na sua vizinhança, na cidade de Taubaté. Nós somos esses responsáveis para trazer alívio
a esta cidade, a esta nação, querido. Nós fazemos parte disso. Nós somos esses chamados pelo Senhor. Esta igreja traz alívio à sua cidade, à sua nação. E a outras nações também, porque já temos alcançado outras nações. Fazemos parte disso. Num desses dias de intercessão aqui na casa, o Senhor me mostrava o quadro da igreja evangélica brasileira. O quadro da igreja evangélica brasileira, a sua expressão, nos tempos, desde que eu conheço ao Senhor e me rendi ao Senhor. E o Senhor me mostrava, primeiro, uma igreja histórica, uma igreja tradicional, que se fundamentou na palavra de Deus, porém não criam na ação do Espírito Santo. Uma igreja tradicional, que não absorveram os dons, as curas, os milagres, e não crê na ação do Espírito Santo dentro de nós, e a partir de nós. Depois uma igreja, segundo uma igreja pentecostal, uma igreja que estuda a palavra, que tem sua teologia, escola dominical, escolas teológicas, porém, que centralizam a sua mensagem na volta de Cristo, na volta de Jesus. Um povo escapista. Acreditam mesmo no Espírito Santo, nos seus dons, porém baseados num Deus externo, um Deus que entra e sai a todo momento. Um Deus que só me abençoa quando está tudo bem. Quando não está tudo bem, aí eu fico para baixo. A igreja pentecostal. Terceiro, uma igreja neopentecostal, fundamentada a sua fé na cura, no milagre, na minha prosperidade, no meu bem-estar, na minha vitória. Amém? Vocês estão entendendo? Esse é o quadro da igreja que o Senhor me mostrava. Uma igreja onde que a frase mais usada, uma das frases mais usadas, você é cabeça e não cauda. Você está por cima. E aí, esse é o quadro principal das igrejas. Mas aí, após estas principais fases da igreja, nesse tempo, agora várias ramificações apareceram. Divisões, multiplicações, adições, diminuições e até extinções. Igrejas que se acabaram. Ainda há tempo o Senhor me lembrava do G12, M12, MDA, defensores da fé, itinerantes, judaizantes. E esses dias atrás eu vi pastores profetas das redes sociais, que é uma profetada atrás da outra. De olho nos likes. Dê o seu like porque eu vou enviar um anjo aí na sua casa agora. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. E eu ouvia, né, eu sou do tempo que eu participei do Evangelho Pleno lá na Ponte Seca, né? E eu ouvia assim, filho, volta para a mãe. É outro tipo de igreja. Filho, volta para a mãe. E eu pensava assim, mas eu estou no pai. Por que eu vou voltar para a mãe? Também o worship gospel, que está engolindo muitas igrejas, entre tantos outros nomes, que você pode também citar. Mas o Senhor me mostrava, e me fazia lembrar com o apóstolo Cristiano aqui falando do descende e tudo mais, contudo ainda há esperança. Diz assim, contudo ainda há esperança. Aí o Tiago canta, né, esperança da glória em nós, né, tal. Contudo ainda há esperança. Tem até um livro antigo que eu li, mas nem lembro mais o que está escrito lá. Há sempre o remanescente. E o Senhor me mostrava a igreja que sou eu, que é você.
E você pode se identificar, se você faz parte, e eu creio que você faz, dessa igreja. Que nós cremos em uma igreja fundamentada em Cristo, amém? Na verdade presente, amém? No pacto vigente, nos 5 ministérios, movida no espírito de sabedoria. O Senhor me mostrava isso, né, pastora Luciana Arcas? Na intercessão, uma igreja movida no espírito de sabedoria. Uma igreja que não está completamente fora de si, nos retetés do espírito, entre aspas. Nem uma igreja que está apática, não respondendo à ação do Espírito Santo. Mas uma igreja equilibrada. Uma igreja no espírito de sabedoria, onde se ouve a voz do Espírito Santo e obedece em sabedoria. Debaixo de paternidade, que governa agora, como alguns dias atrás o pastor Hugo ministrava, em vida em Cristo Jesus. Nós somos essa igreja, igreja apostólica e profética. Amém? Diz assim: eu sou esta igreja, igreja apostólica e profética. Aleluia. Uma igreja conduzida pelo espírito de sabedoria, espírito e em verdade. Enquanto nós temos cantado aqui, que a verdade nos governa, governados pelo Senhor, pela sua voz. Ouvindo o apóstolo Cristiano numa das suas ministrações, ele falando sobre quem nos governa, a voz, o Deus que governa o universo, o Deus que sustenta o universo, é muito poderoso. O Deus que sustenta o universo, é o Deus que te sustenta. Aí você diz: para onde iremos mais se nós temos a palavra de vida? Para onde eu vou? Não tem mais essa pergunta. Em qual igreja eu vou? Em qual denominação eu vou? Não. Cristo é a resposta, é a fonte genuína. Uma igreja em espírito e em sabedoria. Essa é a igreja desse tempo. Esta é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, contra os seus filhos, contra os seus netos, porque essa igreja pertence ao Deus de gerações, que cuida, e como nós temos aprendido isso aqui. E aí o Senhor me dizia hoje ainda, o novo pacto, a verdade presente, ela anula, ela cancela, ela torna sem efeito. Aí eu pensei: Senhor, 99%, 99,5%, 99,9%, o Senhor dizia: não, 100%, 100%, não tem como. E dizia assim: o novo pacto, a verdade presente, anula, cancela, torna sem efeito 100% do que muitas denominações vivem e pregam. Dura essa palavra, mas é a verdade. Por quê? O Senhor dizia: porque se a fonte não é Cristo, se a fonte não é Cristo, presta atenção, se a fonte não é Cristo, não passa pelo crivo, pela avaliação, palavra difícil, né? Crivo, gostaram? Fala assim: crivo. Ficou legal, bem, obrigado. Porque se a fonte não é Cristo, não passa pelo crivo, pela avaliação, pela prova do Pai. Qual é a prova do Pai? Qual é a avaliação que Deus faz? A prova do Pai é o sangue do seu Filho vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. A prova do Pai é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por isso que nós cantamos: teu sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. Nós precisamos discernir o que cantamos, viu?
Não é apenas cantar, você precisa discernir o teu louvor, o teu cântico. Veja bem o que você está cantando. Essa é a palavra do Senhor. E o Senhor dizia, porque nós sabemos que o antigo pacto é sombra do que haveria de vir, do Cristo que haveria de vir, amém? Vocês estão craques nisso, são bem entendidos disso. E o Senhor dizia, se a fonte é a sombra de Cristo, de nada adianta. Se a fonte, né, se o que eu estou vivendo no Evangelho é a sombra de Cristo, de nada adianta. Pois a sombra não aparece em meio à escuridão. A sombra não aparece nas trevas. A sombra não aparece quando as coisas não vão bem. A sombra não aparece na tua dúvida, nos teus desencontros da vida. A sombra não aparece. Em meio às suas trevas ela não aparece. A sombra é a bênção, o milagre, a cura, a prosperidade, não vinda do Senhor, é lógico. A sombra não é o suficiente para a nossa permanência nele. Ontem mesmo conversávamos isso na mesa. O milagre não é o suficiente para uma pessoa permanecer em Deus. Muitos recebem seus milagres, sua bênção, e assim que recebem, vazam. Não é verdade? E alguém bem prático nisso dizia, confirmava isso, que a sombra não é o suficiente para a nossa permanência em Cristo. Não se engane, querido, a sombra não é o suficiente. E eu estou indo para o final, eu acho. 1 Reis 8, 10 e 12, para a gente sair de Esther agora. 1 Reis 8, 10 a 12 diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Algumas versões dizem que trevas encheu a casa do Senhor. Mas uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Ele habitaria nas trevas. O Senhor me mostrava, através de alguns versículos bíblicos, esta verdade. O versículo 11 diz: E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Quem é a glória do Senhor? A glória do Senhor é Cristo. Então aqui nós vemos que Cristo se apresenta porque Ele é um Deus eterno. A glória do Senhor encher a casa do Senhor. Se eu estiver equivocado, eu aceito correção depois. Mas o Senhor me mostrava isso, que Ele sempre esteve na verdade presente. Ele é um Deus eterno, amém? Ele não está preso no tempo. Então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve no novo pacto em Cristo, na verdade presente. Mesmo no antigo pacto, Ele se revela de um ambiente onde não há sombra. Deus se revela num ambiente de treva, onde não há sombra. Ali Ele já estava indicando que nós não podemos depender de sombras. Nós devemos depender da verdade, que é o próprio Senhor, o próprio Cristo. A verdade que nos governa.
E a palavra, você vai ver na palavra, eu não vou abrir agora, mas Êxodo 20 fala sobre isso. Êxodo 20, 21, Deuteronômio 4, 10 e 12. Quando o Senhor aparece ali no Monte Sinai, e Ele está na escuridão, nas trevas, e o povo fica com medo e não quer estar diante de Deus. O povo diz: fala você, Moisés, com Deus, porque senão nós vamos ser fulminados aqui, nós vamos morrer. E Deus se apresenta ali na escuridão, aonde não há sombra. Interessante que a palavra diz, eu acho que no versículo 12: além da voz, não vistes figura alguma, não vistes sombra. No santuário, no tabernáculo, ele aparece na nuvem. Primeiro Reis 8, 13 a 16. Não vou ler tudo isso não. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E aqui tem a oração de Salomão, que ele fala, disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Davi aponta para Cristo. E nesse texto, o Senhor me mostrava que Salomão aponta para o Espírito Santo, um homem de extrema sabedoria, levantado por Deus, onde a palavra diz que não haveria sábio antes e nem depois de Salomão, tão sábio como ele. Nós somos esse templo do Espírito Santo, edificados por Ele, pelo Espírito Santo, para que Cristo e o Pai façam morada em nós. Você pode estar vendo isso depois em João 14. O que eu quero dizer aqui é que o Espírito Santo, Ele que está edificando, Ele que está trazendo essa igreja, a qual as portas do inferno não prevalecem contra ela. O Espírito Santo tem nos aproximado do Senhor. Pedir para você ficar em pé, por gentileza. Aleluia. Teu sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. Mateus 16, 17, eu vou ler. Eu creio que o Senhor está falando conosco. O Senhor nos levantou como essa igreja poderosa em Deus. Uma igreja que se move na sabedoria do Espírito Santo. O último texto que eu vou ler está em Mateus 16, 17 a 19, que diz: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde isso para ele. E continuando no versículo 18 diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o poder que está sobre nós, olha a graça que está sobre nós. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Olha a unção, olha o favor que está sobre nós. Olha a responsabilidade que está sobre nós também. Olha a seriedade que é isso. E o Senhor diz: Pedro,
sobre esta revelação que o Pai te trouxe, que o Espírito Santo te trouxe, sobre essa revelação do Espírito de sabedoria, sobre essa revelação do Espírito profético, sobre essa revelação que nos aproxima de Deus, que nos edifica, sobre essa revelação, sobre o Espírito que habita em você, a minha igreja será edificada. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor e queremos, isso é muito legal, né? A gente fala, eu gosto quando fala sobre chave, o Senhor está virando uma chave na sua vida. É tão bom isso, né? É um segredo, é uma chave, é algo misterioso que você nunca viu. E Deus então vira essa chave, a sua vida muda de uma hora para outra, é uma transformação em algumas áreas da sua vida. Mas olha só, nós temos uma chave. É legal receber uma chave, né? Mas há uma chave dentro de nós. Quão importante é, quão valioso é receber uma chave ou possuir a chave, já ter a chave fluindo dentro de nós. Essa é a chave que o Senhor fala conosco nesta noite. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a igreja que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Eu creio que isto é o sonho de Deus. Há uma chave aqui, amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.